futebol, funk e irreverência. Funk Bola 107. Rogério, boa noite. Boa noite a todos. Você, em algumas situações desse campeonato, você reclamava que o time jogava bem, era superior ao adversário, mas não conseguia o resultado positivo. Na partida de hoje, talvez o Flamengo não tenha apresentado um bom futebol, mas saiu com os 3 pontos. Queria que você fizesse uma análise dessa partida. Boa noite a todos, né? Como em primeiro lugar. Eu achei que a equipe resgatou uma coisa importante aqui, que foi a atitude que tiveram. Então, em primeiro lugar, eu queria dar todo o mérito aí aos jogadores pela aplicação, pela entrega que aconteceu nessa partida, e buscaram a vitória contra uma equipe que é uma equipe qualificada, porque a gente tem uma mania não diria mania, mas a gente olha muito a camisa do adversário. Mas o Ceará é uma equipe que está 7 jogos sem vencer e se mantém no G4. Quer dizer, tem a defesa menos vazada da competição. Então, a gente sabia que seria um jogo muito difícil, como foi. Então, o importante foi que a equipe conseguiu os 3 pontos. Jogamos com 2 jogadores, Leandro Amaral, que não fazia uma partida oficial há, de repente, 1 ano. O Renato, que vinha praticamente 2 meses aí sem jogar, e a gente acelerou esse processo. Tivemos o problema de última hora do Juan, que a gente teve que improvisar o Michael, até porque na nossa relação não tinha o Rodrigo Alvim, que seria o reserva imediato. E dentro de tudo isso, a gente viu uma equipe que se superou dentro de campo, e isso que tem que ser exaltado, e parabenizar os jogadores por essa vitória. A questão de joga bem ou mal, como eu falei, a gente teve de repente 3 mudanças na equipe, que é muito para uma equipe. Que no caso, o Michael na lateral esquerda, a entrada do Renato, a entrada do Leandro Amaral, e isso só vai acontecer, esse entrosamento ele só vai acontecer na sequência. Mas você vencer a equipe do Ceará é muito difícil, tanto que a equipe do Ceará está na posição que está e mostrou o seu valor aqui hoje. Rogério, aqui atrás, não tem sentido crítico a minha pergunta, e ela está relacionada. Eu poderia perguntar sobre o Renato Abreu, sobre o Leandro Amaral, mas vai ser tema forçoso. Mas tem a situação do Val Baiano. O jogador se esforça, luta, briga, e a coisa não acontece. Nesse momento, como é que dar respaldo para um atleta que está precisando tanto, está trabalhando, está se esforçando, mas não está conseguindo? Olha, eu acho que tem um pouco a ver com a questão da chegada, do entrosamento. O Val Baiano chegou e começou jogando com o Borja, quer dizer, a 3ª partida que ele faz. A nossa equipe ainda, no caso, ainda não está no melhor da sua forma física. É um jogador que ele foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro ano passado, então ele sabe fazer gol, ele faz gol. A gente não está falando de um jogador que foi artilheiro há 10 anos atrás ou 15, ele foi ano passado. Agora, a gente sabe que no futebol, de um modo geral, as cobranças são imediatas, são para ontem, mas da nossa parte, a gente está tranquilo, ele tem se empenhado, tem se esforçado. É óbvio que de repente a oportunidade não está aparecendo para ele, mas aí a gente não pode responsabilizar ele, a equipe como um todo, para que a bola possa chegar bem a ele, para ele poder usar o que ele tem de melhor. Então tem que ter tranquilidade, porque os gols vão sair, não só do Val Baiano, como do Leandro Amaral, ou dos nossos outros atacantes, porque a equipe ela vai começar a ganhar corpo. Então eu não vejo preocupação nisso, mas a gente sabe que de repente em certos momentos existe uma certa impaciência, mas eles são jogadores experientes e têm tido todo o apoio aqui do grupo, da diretoria, enfim. Então a gente acredita muito que
que ele vai conseguir fazer os gols, porque é um jogador que sabe fazer isso. Rogério, o Dorival, ele jogou ao lado do Leandro Amaral, se não me engano foi a 8ª dupla de ataque que o Flamengo teve no campeonato. É momento, então, de buscar entrosamento, de manter a mesma dupla ou de continuar procurando a forma? Não, isso aí é um dado importante, né? Você ter a 8ª dupla de ataque numa competição. Essa foi a 14ª ou 15ª rodada? 14ª rodada. Então, quer dizer, praticamente a cada uma rodada ou 2 rodadas, você está mudando essa dupla de ataque. Numa competição equilibrada como é o Campeonato Brasileiro. Eu me lembro bem que nas primeiras 7 rodadas antes da Copa, eu não consegui repetir a escalação da equipe. Por motivos médicos, de contusão, cartões. E com todos esses problemas, é óbvio que o Flamengo ele tem muito a crescer, tem muito a melhorar. É uma equipe que vai crescer, vai fazer com que o torcedor se sinta mais seguro. Quer dizer, voltou a vencer no Maracanã. Mas com todos esses problemas, a gente encostou ali novamente no G4. Então, os jogadores estão trabalhando, a gente tem trabalhado, quem acompanha o dia a dia, ou na Gávea ou no CT, sabe que o grupo trabalha intensamente. Então é óbvio que a gente tem que buscar uma equipe ideal e procurar entrosar. O momento é esse. E achei que a resposta foi muito boa do Leandro Amaral na parte física. Pelo tempo que ele ficou inativo, o Renato conseguiu jogar os 90 minutos, quer dizer, agora a questão é entrosamento. Não tenha dúvida que é entrosamento, e isso aí vai sendo adquirido no dia a dia e na sequência de jogos. Rogério, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse sobre a importância do Petkovic para esse grupo do Flamengo. Olha, a importância do Pet, o Pet, em primeiro lugar, ele é um ídolo. Né? Ele é um ídolo do Flamengo, da torcida, é um jogador querido por todos. É uma pessoa que, de repente, tem um temperamento que algumas pessoas não entendem, né? Mas é uma pessoa muito inteligente, tem uma maneira de ver as coisas. Então, de repente, alguns não compreendem bem, mas é uma pessoa que quer sempre o melhor para o Flamengo, para a equipe, orienta os mais jovens, tem a sua visão tática em que ajuda a equipe, está sempre procurando ajudar o grupo. É óbvio que é um jogador que vai fazer 38 anos, que não tem a mesma condição de um jogador de 20, 25, enfim. Mas é um jogador importantíssimo para o Flamengo, porque a gente sabe o que ele pode render, o que ele já fez e o que ele ainda pode render. Então, a gente vai utilizando ele, e eu tenho uma resposta dele tem sido boa. Ele pode ter atuações, acho que melhores, ele ainda pode atuar melhor, mas ele tem tido um comportamento de treinamento, de participação no jogo boa, mas dentro do limite dele, porque ele já não é mais um garoto. Então, isso a gente procura administrar durante a semana para que ele chegue no jogo e procure e possa render.